eu sou Juliana Matos, sou editora-chefe da editora Lutz e hoje, dia 25 de março, dia da Constituição, estamos aqui, eu e Gustavo, para fazermos o lançamento do livro Constituição, Democracia e Direitos Fundamentais, Reflexões Interdisciplinares e Emergentes. Essa obra que ficou tão bela, tanto no projeto gráfico quanto no conteúdo, que também está impecável, foi organizado tanto por Gustavo de Assis Souza quanto por Ellen Guimarães, que infelizmente não pôde estar aqui conosco hoje. E vou deixar então o Gustavo se apresentar. Oi, pessoal. Obrigado, Juliana, pela apresentação. Meu nome é Gustavo, eu sou um dos coordenadores da obra. Eu sou advogado e sou mestrando em Direito pela Universidade de Brasília, na linha de pesquisa de Constituição e Democracia, e numa sublinha de Direito e Instituições. E essa obra, ela dialoga muito tanto com a minha trajetória, como também com a trajetória, né, dos outros autores, né, e de todos os participantes dessa obra. E para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje, nesse lançamento tão especial, numa data tão marcante, para a gente poder, né, apresentar essa obra e falar um pouco sobre os capítulos, né, falar sobre o escopo da obra, para as pessoas poderem estar acompanhando. Como o Gustavo falou e eu também mencionei, hoje, né, uma data bastante importante, haja vista que é o dia que se comemora o Dia da Constituição, e escolhemos esta data justamente porque não só comemorar e muitas vezes compartilhar posts aí em redes sociais, é importante que a gente faça uma reflexão crítica, um estudo, então, técnico, com rigor metodológico. E a obra organizada pelo Gustavo e a Ellen nos entrega isso. É uma obra que, como o Gustavo falará, de fato é fruto de uma discussão coletiva, de um esforço coletivo e diálogo. Então, você que está aí pensando sobre a importância da Constituição, sim, em pleno 2022, não deixe então de conhecer essa obra, de ler, de citar e compartilhar. E, Gustavo, eu gostaria então que já nesse primeiro momento você contasse então para quem está aqui conosco, quem vai nos assistir depois, como que essa obra nasce? Como que você e a Ellen pensaram, organizaram essa obra? Como que os autores, então, refletiram sobre o que iriam colocar em cada capítulo do livro? Essa é uma excelente pergunta, porque me remete muito ao próprio surgimento do grupo de estudos e pesquisa que a gente tem, que é justamente na área do livro, que é um grupo de Constituição, Democracia e Direitos Fundamentais, que foi criado em 2019. E esse grupo, na realidade, ele começou com apenas graduandos e algum auxílio ali de alguns professores, na época que eu ainda estava na graduação. E depois, né, eu me graduei, ingressei no mestrado e esse grupo, a gente continua com ele ativo. E era um grupo local aqui da nossa região de Goiânia. E depois enfim, eu me graduei, ingressei no mestrado. O que a gente fez com o grupo? A gente abriu. Né, veio a questão também da própria pandemia, os nossos encontros que eram físicos passaram a ser virtuais. E a gente pensou, não, por que não, né, não ampliar esse grupo para pessoas de diversas localidades? E a gente foi muito feliz porque a gente conseguiu trazer para o nosso grupo pessoas de diferentes localidades, que inclusive reflete muito a composição da obra. Nós temos autores, por exemplo, nós aqui do Centro-Oeste, mas temos pessoas também do Sul, do Sudeste, do Nordeste. Então é uma obra bem plural, com pessoas de diversas localidades. E esse grupo, desde 2019, a gente vem fazendo discussões relativas, né, tanto à Constituição, democracia, direitos fundamentais, que é um assunto que, enfim, a gente é apaixonado. E nos nossos encontros, eram encontros, né, que começaram primeiramente, né, com um eixo muito direcionado, né, para questões relacionadas a direitos fundamentais, e depois, a partir do momento que a Ellen, que também é a outra organizadora do grupo e da obra, ela ingressou, né, na coordenação do nosso grupo, a gente ampliou o escopo desse nosso grupo e passamos também a debater metodologia, que é algo aí muito importante para nós, né, que estamos nesse campo acadêmico. Então, a obra ela é muito fruto dessas discussões que foram fruto lá desde 2019 no nosso grupo, tanto no eixo de Constituição, Democracia e Direitos Fundamentais, como também das próprias questões
metodológicas, as preocupações que nós tínhamos, né, de realmente fazer ciência e não fazer, né, pareceres, enfim, petições que algumas pessoas, né, chamam de artigo. Então a gente tinha muito essa preocupação. Só que veio 2019, veio 2020, ano da pandemia, 2021. 2020, a gente ainda estava amadurecendo, né, os nossos encontros, os nossos debates, e sempre a gente tinha aquela perspectiva assim de tanto participar de congressos, como também a gente já cogitava a possibilidade da organização de alguma obra. Só que a gente, enfim, os autores, né, cada um geralmente, um membro ali do grupo participava de um congresso aqui e outro ali, e não era muito assim, a gente não tinha um foco muito específico em uma obra, na organização de uma obra. Até que a gente falou, não, né, tá no momento da gente também começar a discutir as nossas próprias produções, da gente produzir enquanto grupo, porque esse é um dos grandes objetivos também, né, de um grupo de estudos, de um grupo de pesquisa, é a produção acadêmica. Então, além dos nossos debates, né, que a gente já fazia quinzenalmente, debatendo textos relacionados ao eixo do grupo, a gente também veio, né, com essa ideia de amadurecer e transformar todas essas reflexões que a gente já vinha fazendo em uma obra, né? E essa obra ela foi germinada em 2021, a partir das nossas reflexões, e é uma obra que não tem um cunho muito dogmático nos capítulos. Então, uma coisa que a gente sempre preza muito nos nossos debates, na nossa própria escrita da obra, é a questão da interdisciplinaridade. Então, os capítulos, né, os autores realmente realizaram investigações interdisciplinares para realmente a gente sair da caixinha do direito e buscar outras ciências para poder dialogar com os capítulos, com os temas que nós queríamos trabalhar dentro dessa obra. Então, eu acho que foi muito, muito bacana, porque a gente está em um momento, né, Juliana, num momento difícil de pandemia, em que muitas vulnerabilidades foram acentuadas. Então, falar sobre direitos fundamentais nesse contexto que a gente está, político, social, econômico e jurídico, é muito importante. Então, cada capítulo, né, dessa nossa obra, a gente buscou trabalhar algum tema, né, específico que dialogasse com esse eixo. Então, acho que esse é o grande propósito da obra, a gente refletir sobre Constituição, democracia e direitos fundamentais, mas muito pautado no contexto que a gente está, em que vulnerabilidades foram potencializadas, a gente tem um contexto de crescimento da miséria, enfim. Então, a obra ela vem muito nesse sentido, né, a gente está debatendo essas questões. Quando o Gustavo diz sobre a interdisciplinariedade da obra e também sobre essa busca de ir para além da dogmática jurídica, e isso é percebido quando a gente olha simplesmente os títulos, né, dos capítulos. Por exemplo, o capítulo 9, escrito pelo Tiago Miranda Coutinho, que ele fala do teatro do absurdo constitucional, né? Quem é do teatro, quem conhece um pouquinho mais dessa área, eu acredito que o coração já se acelera em ver um autor relacionando o teatro do absurdo com direito constitucional, com direito, ou também o capítulo 7, intitulado O Ativismo Judicial como Fomentador da Lei Penal Simbólica e Ameaça ao Estado Democrático de Direito, escrito pelo Gabriel Pereira de Carvalho. Talvez você veja esse título, né, e pense assim, tá, aqui que ele vai além da dogmática, aqui que ele faz interdisciplinariedade, mas quando você vai olhar o conteúdo do artigo do Gabriel, você vê que ele relaciona com autores que são filósofos, que são teólogos, mas claro que são cientistas, e consegue sim produzir um artigo, né, acadêmico, um artigo de fato que faz ciência e que vai além. Gustavo, você fala também sobre como que o grupo de estudos, né, ele reúne pessoas tanto que já ultrapassaram ou que estão na etapa da pós-graduação e também que são graduandos também, alunos ou que acabaram de terminar a graduação. Como que você acha que isso pluraliza a obra? Como que você acha que isso potencializa aí o conteúdo que vocês apresentam no livro?
Excelente pergunta, Juliana. Eu acho que é muito bacana essa troca. Né? Porque, igual eu comentei, foi um grupo que partiu do interesse dos estudantes. Eu participei da fundação e convidei alguns professores, e esse grupo, ele ampliou, né, o leque, e mais pessoas vieram participar, mestrandos, doutorandos, e eu acho que isso é muito rico porque a gente tem a oportunidade, né, no grupo, porque a grande objetivo do grupo não é só também a gente ficar debatendo, né, se aprofundando na área ali específica que a gente está estudando, mas também, né, de auxiliar os nossos colegas que estão começando a sua trajetória acadêmica. Né, o capítulo, por exemplo, que eu escrevi, foi eu, o William e o Arthur. O Arthur, ele ainda é graduando, e foi a primeira oportunidade dele de estar escrevendo um artigo científico. Então, acho que isso é muito bacana, essa possibilidade dos grupos de estudo e pesquisa ampliarem esse escopo. E eu vi isso muito nesse contexto que a gente está de pandemia, de grupos que às vezes eram fechados, que se abriram, né, para a possibilidade de pessoas de outros estados, pessoas que às vezes já estavam fora, né, de uma própria instituição, que puderam participar de um grupo de estudo, de um grupo de pesquisa e fazer pesquisa, né, fazer ciência. Então, a obra ela nasce justamente disso, né, dessa pluralidade de pessoas em diferentes estágios acadêmicos que se reuniram para poder debater diversos temas que estão dentro desse guarda-chuva que é tão importante, que é de Constituição, democracia e direitos fundamentais. Essa abertura que a obra do Gustavo traz e que também é um grupo de estudos, né, em que ele e os demais autores integram, a alunos de graduação, é algo que está muito em consonância com a editora Lutz. A editora Lutz publica, sim, alunos da graduação, desde que eles estejam com autoria, né, com pessoas no estágio um pouco mais avançado. Isso faz parte do meio acadêmico. E por que a gente preza por isso? Porque foi uma dificuldade que eu vivenciei na graduação de conseguir publicar. Né? O meio acadêmico ainda é um pouco fechado, né, para alunos de graduação publicar, mas por outro lado, quando a gente vai para processo seletivo de mestrado, é exigido isso de nós, né? A maioria dos processos seletivos tem a etapa aí de currículo, que apesar de não ser decisiva, né, pode sim fazer a diferença no final. Então a gente fica muito feliz de estar publicando uma obra, né, que contempla essa pluralidade, que é manifestada não só nos títulos das pessoas que estão publicando, mas principalmente no conteúdo, né? Quando você tem cada capítulo com uma perspectiva, cada capítulo então com um tema, trazendo então uma obra que é completa, uma obra então que está ligada ao contexto atual. Não tem como a gente fazer ciência, não tem como a gente querer publicar um livro que de fato tenha relevância social, acadêmica, desconsiderando o contexto, né, em que esta obra nasce. Porque algo que a gente sempre fala, não basta a gente publicar. Não basta que, ok, o livro tenha DOI, que o livro tenha SBN, que esteja lá disponível. Não, todo pesquisador quer entrar lá no Google Acadêmico e ver que você está sendo citado, quer ver que o seu nome e o que você está pesquisando está sendo falado. E a gente tem essa preocupação de que os livros, de fato, sejam lidos. E este livro, basta que você entre no nosso site e faça o download. Então, se você entrar em lutz.mondro.com, tem uma aba lá chamada Livros, em que você vai ter todos os livros já publicados pela gente, os principais, aliás, e vai poder, então, encontrar a página do livro que a gente está aqui fazendo lançamento. Constituição, Democracia e Direitos Fundamentais. Então, o livro digital você faz download gratuitamente para que você possa ler, conhecer o trabalho de cada um dos autores e então ler, fazer fichamento e citar. Vocês estão vendo na tela, então, a página do livro. Como vocês podem ver, vocês encontram todos os dados da obra. Você encontra, então, o título, quem são os organizadores, você encontra o ISBN, você encontra o DOI. Então, o livro tem um DOI para a obra e tem um DOI por capítulo também. Você consegue, então, ver as primeiras páginas do livro para ficar aí com um gostinho de quero mais, para você ver, poxa, eu preciso ler
fazer o fichamento dessa obra e citar, vai ver que o projeto gráfico ficou belíssimo, tá? Modéstia à parte, né? A nossa Incrível. editora cuida com muito apreço do projeto gráfico das nossas obras, e você pode aí ver a entrada do primeiro capítulo e começar a fazer a leitura. E esta obra, se você quiser ter o livro físico, ela está disponível para pré-venda já em todos os principais marketplaces. Tá? Em breve, então, você vai ter o livro aí nas suas mãos, caso você queira, então, ter o livro físico. Muitos autores, né, muitos leitores gostam de ter o livro impresso para riscar, fazer as suas anotações, enfim. Mas se você quiser o livro digital, ele também está disponível aí para você. Excelente, pessoal. A obra realmente ficou incrível, desde não só da parte gráfica, mas também dos capítulos, do conteúdo dos capítulos. Eu acho assim que todo o trabalho da Lutz, nessa questão, desde a democratização, como a Juliana comentou, de possibilitar que um graduando, obviamente em coautoria, com a pessoa que esteja em um estágio mais avançado na vida acadêmica, possa estar publicando seus artigos. Eu acho que isso é muito bacana. Então, desde essa abertura na forma de publicação, como também da política de livre acesso, dos autores poderem acessar esses materiais, esse conteúdo incrível ali no site, na versão e-book de forma gratuita. Eu acho que tudo isso contribui muito para a difusão desse conhecimento, que é algo muito importante e que todos nós pesquisadores fomentamos e queremos que realmente as nossas produções elas sejam difundidas, que mais pessoas, como a Juliana comentou, leiam as nossas obras, os nossos artigos e citem. E eu acho que também é muito bacana essa possibilidade que a gente está tendo aqui, de fazer a comunicação, de apresentar a obra e falar, porque a gente está em um contexto do meio virtual, então a gente, além, obviamente, da escrita, que é muito importante, a gente também precisa comunicar, não só nos congressos, mas em outros espaços. A gente está aqui numa videochamada, então eu acho que isso é muito bacana, essa possibilidade da gente difundir a obra, esse conteúdo, para além dos muros das universidades, que geralmente eu vejo que, por exemplo, num contexto pré-pandemia, contexto anterior à pandemia, a gente ainda tinha a grande parte ali desse conhecimento dentro das universidades, mas, assim, do ponto de vista dessa difusão, igual a gente tem hoje, por exemplo, de eventos, e dessa comunicação maior pelos meios virtuais, eu vejo que é uma característica muito do momento, que se intensificou bastante, e creio que essa seja uma tendência para os próximos anos. Então, e Juliana, além de comentar acerca do título da obra, como que foi construída essa obra coletiva a partir do nosso grupo de estudos, eu também quero passar aqui um pouquinho pelo sumário da obra para poder apresentar de uma forma bem sintética cada um desses trabalhos, para realmente as pessoas terem interesse em estar analisando esses trabalhos. O primeiro capítulo é o capítulo sobre direitos fundamentais e neoliberalismo no Brasil, e ele foi escrito pelas autoras Elígia Oliveira Pinheiro de Araújo e Bianca Mariano Porto, um artigo muito bacana, que eu tive também a oportunidade de fazer a avaliação, e é até importante comentar aqui com o pessoal, porque todos esses capítulos eles foram avaliados. Teve pesquisadores que fizeram a revisão de cada um desses capítulos para que a gente pudesse avançar. É tão importante essa parte da revisão por outras pessoas, por outros pesquisadores, para que a gente assegure a qualidade de cada um desses capítulos. Então, todos esses capítulos que estão nessa obra são capítulos que foram revisados por diversos pesquisadores. Então, essa primeira obra, por exemplo, esse primeiro capítulo, na verdade, foi uma produção que eu tive a oportunidade de analisar e que foi muito bem construída. É um tema extremamente pertinente ao nosso contexto, sobre a questão do neoliberalismo, o avanço desse neoliberalismo, e a questão dos direitos fundamentais, como que os direitos fundamentais estão nesse contexto de neoliberalismo e também nesse contexto que a gente está aqui hoje de pandemia. Capítulo 2, já vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu fui um dos autores, juntamente com o William Timóteo e o Arthur Souza Borges de Menezes, e nesse segundo capítulo,
a gente falou sobre a questão das deepfakes e seus impactos sociojurídicos no Brasil. Então, aqui nesse capítulo, a gente pretendeu fazer uma análise e jogar luz nesse debate acerca das deepfakes. A gente ainda está num contexto debatendo muito sobre fake news, por exemplo, e a gente já tem uma ameaça muito mais letal, que são as deepfakes, e que, com certeza, nesse contexto que a gente está, de ano de eleição, é algo que ainda vai surgir muitos debates até o período eleitoral. Então, a gente precisa, né, obviamente, lidar com as fake news, mas também a gente tem um inimigo ainda mais poderoso, que são as deepfakes, e a gente fez essa análise realmente para poder investigar isso e jogar luz a esse debate. O terceiro capítulo é um capítulo sobre justiça fiscal e a atual progressividade do imposto sobre a renda de pessoa física no Brasil, um capítulo também extremamente pertinente, que foi escrito pela autora Renata Piazeta Ribeiro e o Ricardo Marte Claro de Oliveira. O capítulo 4, então o capítulo 3 é uma perspectiva mais do pessoal, né, do tributário. O capítulo 4 ele já vai mais no sentido do pessoal do penal, da criminologia, que é sobre cárcere e pandemia. Ele foi escrito pelas autoras Jordana Mendes Silva Castilho e Iná Yanomami Alves, Cândida Carolina de Souza. Capítulo 5 também na perspectiva penal, reflexões sobre a omissão estatal, escrito pela Jordana Mendes Silva Castilho e a Caroline Herbst de Mello Oliveira. Capítulo 6, também na área criminal, de penal, justiça restaurativa como alternativa de intervenção no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher e o sujeito infrator, escrito pela Jordana Mendes Silva Castilho e o Felipe Monteiro Moreira Maciel. Capítulo 7, até a Juliana já comentou um pouquinho acerca, que é o ativismo judicial como fomentador da lei penal simbólica e ameaça ao Estado Democrático de Direito, do autor Gabriel Pereira de Carvalho. Capítulo 8, uma breve discussão sobre direito à moradia, escrito pela autora Ellen Rosé Carlos Rodrigues Guimarães, que inclusive é uma das organizadoras da nossa obra, então capítulo também muito bacana. Capítulo 9, o Teatro do Absurdo Constitucional, do autor Tiago de Miranda Coutinho. Capítulo 10, o agrohidronegócio no estado de Goiás, dos autores Didier Gonçalves da Silva e Tiago Henrique Costa Silva. E, por fim, a gente tem um último artigo sobre a inefetividade da positivação da água potável como direito fundamental na Constituição Federal, das autoras Thaisa Toscano Thanos, Caroline Herbst de Mello Oliveira e Fernanda Luna, um artigo também fenomenal que eu tive a oportunidade de fazer análise. E, enfim, acho que cada um aqui desses capítulos, enfim, daria uma discussão aqui muito longa, juntamente com os autores. Então, recomendo demais a obra, recomendo que quem for, inclusive é uma obra que pode servir para quem está aí fazendo pesquisa, está começando os seus estudos, quer se aprofundar nesse grande eixo de Constituição, Democracia e Direitos Fundamentais. A gente tem trabalhos aqui incríveis, trabalhos aqui, por exemplo, puxando até sardinha para o nosso lado, no capítulo 2, por exemplo, sobre deepfakes, que são trabalhos assim que a gente dificilmente encontra em outros locais, que é um assunto realmente ainda muito incipiente, e essa obra ela também teve essa característica, de trazer esses assuntos que ainda estão começando a surgir aqui no Brasil, como o caso, por exemplo, das deepfakes, que é algo que já é muito mais debatido nos Estados Unidos, por exemplo, e que está chegando aqui no Brasil e que já está trazendo impactos. Então, a obra ela também avança nessa questão do ineditismo desses capítulos que estão aqui na obra. Gustavo, muito obrigada, por ter apresentado aí cada um dos capítulos. É importante para quem está aqui assistindo, para ver a importância da obra e, como o Gustavo falou, mostra o ineditismo da obra, de trazer aí temas novos e que de fato a gente não encontra aí literatura, não encontra tantos artigos produzidos aqui no Brasil sobre
esses temas. E aproveito também já para agradecer a cada um dos autores, né, juntamente com o Gustavo e a Ellen, que escolheram a Lutz para publicar a sua obra. Eu sei que cada autor tem um carinho muito grande, né, por cada artigo que escreve, né? Sempre é uma alegria para o autor ver a sua obra publicada, né? E agradecer de vocês terem escolhido a editora Lutz para colocar esse livro aí no ambiente acadêmico. Então, as autoras do capítulo 1, intitulado Direitos Fundamentais e o Neoliberalismo no Brasil, que, como o Gustavo já disse, foi escrito pelas autoras Elise Oliveira Pinheiro de Araújo e Bianca Mariana Porto. Elas vão, então, apresentar para vocês um pouco sobre o artigo que elas escreveram, para que vocês possam, então, ficar com vontade de ler esta obra. Olá a todas e todos, eu sou a Bianca e eu sou uma das autoras do artigo Direitos Fundamentais e o Neoliberalismo no Brasil, possíveis diálogos e incompatibilidades. No artigo, a gente busca explorar exatamente essa dualidade, para entender o quanto os direitos fundamentais podem ser suportados ou não pelo neoliberalismo. A gente faz isso por meio de revisão bibliográfica, por meio de estudo, do método dedutivo e também da análise de duas vertentes. O primeiro, as possíveis compatibilidades entre os dois pontos, que foi a parte que eu fiquei responsável por produzir. E nele a gente analisa tanto a relação do mercado, como também questões raciais e da economia feminista. E na segunda parte a gente parte para um contraponto, então para conseguir analisar quais são as divergências que existem entre esses aspectos. E durante todo o artigo é uma pergunta central que a gente tenta resolver. A gente tenta responder a pergunta: um sistema econômico bom para quem? Olá, me chamo Elis. Eu fiquei responsável pela segunda parte do artigo, o segundo capítulo, e ele é justamente um contraponto ao primeiro capítulo, não no sentido de contradizer, mas de complementar e de explorar um pouco mais esse assunto. Afinal, será que o neoliberalismo permite a efetividade dos direitos fundamentais? Se permite, como que acontece isso na prática? Os atores envolvidos nesse sistema econômico, o Estado, a sociedade civil, o mercado, de que forma que eles se comportam para trazer essa efetividade. O direito também está em voga nessa segunda parte do artigo, e também trazendo muitas referências de economista como David Harvey. Eu espero que vocês apreciem. Fizemos com muito carinho, com muito esmero, que vocês possam curtir a leitura do artigo. Infelizmente, a gente não pode falar detalhadamente sobre cada um dos capítulos. Como o Gustavo falou, são temas que cada capítulo daria para a gente fazer um vídeo específico, porque traz uma discussão muito rica, né? Principalmente nesse contexto que a gente está vivenciando. A gente vive, né, num contexto de flagrante violação de direitos fundamentais, à Constituição. A gente tem uma democracia, né, em vertigem, uma democracia muito frágil. E ter uma obra como essa, né, nos ajuda a refletir de forma crítica. Eu sempre digo que, para o pesquisador, normalmente, a nossa forma de lutar é pela escrita, né? A gente não consegue ser um super-herói, né? Nós somos heróis por meio da nossa escrita. Então, aqui nós temos a forma de cada um desses autores por meio da sua voz, né? Por meio da sua escrita, escancarar aquilo que às vezes está engasgado e às vezes que eles querem lutar de alguma forma, e a gente luta por meio da escrita. Então, nesse dia 25, dia da Constituição, que a gente possa não só lembrar dessa data aí de forma saudosista, né? De, como eu disse, por meio de publicações, mas por meio da leitura, né? A leitura, ela liberta, a leitura nos emancipa. Como o Gustavo falou, em ano de eleições, em que a gente tem tantas formas por meio da tecnologia hoje de fragilizar a nossa democracia, que a gente usa, então, a tecnologia a nosso favor para refletir criticamente. Aí eu reforço, para você acessar o nosso site, ver a obra, você consegue, então, ter um resumo de cada um dos capítulos, conhecer um pouco mais dos autores. Se os artigos, então, te instigarem, faça leitura. Se os artigos forem de temas que você considera importantes, que você considera aí que pode ser sua linha de pesquisa, que você faça o download do livro, que você faça a leitura. E se você quiser o livro físico, você consegue adquirir ele nos principais
marketplace. Tá? Então, mais uma vez, a Lutz fica muito orgulhosa de ter um livro como esse no nosso acervo, no nosso portfólio, e mais feliz ainda de ter Gustavo, Ellen e todos os demais autores e autoras no nosso corpo de autores. Tá? Que seja a primeira parceria de muitas. Né? A Lutz realmente fica muito orgulhosa de ver esta obra no nosso acervo, de contribuir, né, para o compartilhamento, então, do conhecimento, e um conhecimento que seja emancipatório. Obrigado, Juliana. Fico muito honrado, desde a elaboração desse projeto, desde a construção lá no ano passado, dessa obra, desde as nossas primeiras reuniões. Eu acho que foi muito, muito proveitoso, tanto a organização dessa obra, como também os debates que nós tivemos no nosso próprio grupo de estudos, para estar amadurecendo esses trabalhos. É importante mencionar também que essa obra, ela não é composta apenas por membros do nosso grupo, mas também a gente abriu, tanto o nosso grupo é aberto, como também, enfim, as nossas produções. Então, também temos autores que não fazem parte do nosso grupo, mas que também se somaram, para a gente poder estar debatendo esse tema tão importante que, como você mesmo mencionou, é um dia hoje muito emblemático. Tivemos muitos avanços com a Constituição, mas a gente sempre tem que ficar bastante atento, principalmente em um contexto que a gente está, de retrocessos, de ameaças à nossa democracia, e essa obra ela vem nesse sentido, de jogar luz a debates que talvez estejam adormecidos, e realmente promover essa questão, essa reflexão interdisciplinar que o direito precisa tanto, não só ficar ali na norma, na lei, mas também a partir para o social, para o econômico, para o político, que são elementos que influenciam diretamente no próprio direito. Então, agradeço, mais uma vez a possibilidade de a gente estar aqui hoje, fazendo o lançamento dessa obra em uma data tão emblemática. Agradeço todo o trabalho da Lutz. Acho que a obra ficou incrível. Sempre eu reforço isso com as pessoas com quem eu falo. É a obra mais linda que já tive a oportunidade de participar. E reforço o convite aqui para que as pessoas possam estar lendo os artigos escritos por autores realmente de diferentes localidades e que realmente se debruçaram bastante tempo para fazer artigos realmente de qualidade e contribuir com o avanço da ciência aqui no Brasil. Obrigado, Juliana, e obrigado ao pessoal que está aqui nos assistindo. Então, vamos encerrar o lançamento deste livro. Muito obrigada a todos e todas que estiveram aqui conosco. Então, leiam o livro e cite, pessoal. Até mais!